CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos continuar com o estudo da Revista Espírita. Estamos na revista de mês de agosto de 1858. Está quase que dando certinho um mês, né? Cada revista. Motivo de resignação. Vamos ler o livro, o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Motivos de resignação. Por estas palavras, bem-aventurados aflitos, porque serão consolados, Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera os que sofrem e a resignação que faz bem dizer o sofrimento como prenúncio da cura. Essas palavras ainda podem ser entendidas assim: deveis considerar-vos Deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque vossas dores neste mundo são uma dívida das vossas faltas passadas, e essas dores, quando suportadas pacientemente sobre a terra, vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Deveis então estar felizes por Deus ter reduzido vossa dívida, permitindo quitá-la agora, o que vos assegura a tranquilidade no futuro. O homem que sofre assemelha-se a um devedor que deve uma grande importância, e aqui um seu credor diz: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte do que me deves, eu te darei quitação do que resta, e serás livre. Se não o fizeres, eu te perseguirei, até que tenhas pago a última parcela da tua dívida. O devedor não se sentiria feliz por submeter-se a toda espécie de provações para libertar de uma dívida? Desculpe. Pagando somente a 100ª parte do que deve? Em lugar de se queixar do seu credor, não lhe agradeceria? Muito bem, é esse o sentido dos bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Jesus, aqui estamos nós, os aflitos da terra, espíritos endividados com a magnânima lei do Senhor da vida, e que estamos pagando uma pequena parcela, com a nossa dedicação no trabalho do bem, com o esforço da nossa transformação moral e com o estudo para compreender e fortificar-nos nesta transformação, nessa mudança. Ajuda-nos, pois, Senhor, envolva-nos com o teu amor, permita que teus enviados nos auxiliem nesses estudos. O nosso irmão Allan Kardec, o responsável por esta revista, e demais espíritos responsáveis pela divulgação da doutrina espírita. Em nome desses irmãos, em nome do Altivo, o presidente espiritual da nossa Casa de Amor, nosso querido irmão, e da coluna de espíritos que sustentam o nosso CEAP, sempre em nome do amor que vibra neste ambiente, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus.
e do amor de Deus, nosso Pai acima de tudo, é que iniciamos os estudos desta manhã. Que assim seja. Bom, vamos dar continuidade. Vocês desculpem aí a tosse, mas já parou. Nós estamos na revista de agosto de 1858, num texto grande. Primeiro nós estudamos o Batedor de Belfort, né, que foi um texto grande, a propósito dos desenhos de Júpiter. Então ele está falando dos desenhos de Júpiter. Nós estamos estudando aqui. Paramos na seguinte frase: em certas épocas do ano, acrescenta o espírito, em certas festas, por exemplo, verás aqui o céu obscurecido pela nuvem de habitações que vêm de todos os pontos do horizonte. É um curioso ajuntamento de moradias esbeltas, graciosas, leves, e todas as formas, de todas as cores, equilibradas em diversas alturas e continuamente em marcha, da cidade baixa para a cidade celeste. Alguns dias depois, faz-se o vácuo pouco a pouco e todos esses pássaros somem. Então ele está descrevendo Júpiter, né? Está descrevendo lá, em certa época do ano, grupamentos de espíritos que vão lá se reunir. Nada falta a essas moradas flutuantes, nem mesmo o encanto da verdura e das flores. Falo de uma vegetação sem exemplo entre vós, de plantas e até de arbustos que, pela natureza de seus órgãos, vivem, respiram, alimentam-se e se reproduzem no ar. Diz ainda o mesmo Espírito: temos esses tufos de flores enormes, cujas formas e nuances nem podeis imaginar, e de uma tessitura tão delicada que os torna quase transparentes. Balouçando-se no ar, então ele está falando de cidades flutuantes em torno de Júpiter, né, se reunindo ali para uma festa num determinado época do ano. Balouçando no ar entre largas folhas, as sustém, providas de gavinhas semelhantes às da videira. Gavinha é graveto, é pauzinho fininho, né? Reúnem-se em nuvens de 1000 tons, ou se dispersam à feição do vento e oferecem um espetáculo encantador aos transeuntes da cidade baixa. Imagina a graça dessas jangadas de verdura, desses jardins flutuantes que nossa vontade pode fazer e desfazer e que por vezes duram toda uma estação. Longos rastilhos de lianas e de ramos floridos se destacam dessas alturas e descem até o solo. Cachos enormes se agitam, sacudindo o perfume nas pétalas que se destacam. Os espíritos que atravessam o ar param a sua passagem. É um lugar de repouso e de encontro, e se quiser, um meio de transporte para terminar uma viagem sem fadigas e em companhia. Então o Espírito está aqui descrevendo o planeta Júpiter. Isso aqui é doutrinário. Não é doutrinário, não faz parte da doutrina espírita, é uma informação que a gente está lendo. Por que não é doutrinário? É uma coisa doutrinária quando tem um pensamento comum de diversos espíritos, de diversos lugares diferentes, diversos médiuns falando a mesma coisa,
Aí você tem a universalidade. Você passa pelo crivo da razão, aí você diz, isso é doutrinário. Quando você pega as obras de André Luiz, as obras de Leon Denis, as obras do Chico, da Dona Ivone, que estudamos todas elas aqui, são obras doutrinárias, porque são baseadas nas obras fundamentais. Então, o que a gente sabe? Tem vida em tudo quanto é lugar, isso é doutrinário. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Jesus já dizia isso. E os Espíritos falam que os mundos são habitados e ainda classifica os mundos como mundos primitivos, mundos de provas e expiações como é o nosso, mundos de regeneração, mundos felizes e mundos divinos. Eles classificam. Agora, como que é a vida nesses espíritos? Como é que é o mecanismo da vida lá? Eles não falam dos animais lá, como foi falado aqui na aula anterior. Ele não fala sobre o que esse espírito está dizendo. Então, esse espírito, através de um determinado médium, está trazendo, olha, eu moro em Júpiter e a vida lá é assim. Ainda nos faltam muita coisa para compreender a vida, a nossa própria vida, vida na Terra, vida no espaço. Então ele está trazendo essas informações, a gente vai lendo. A gente sabe já também informação dos espíritos que Júpiter é um planeta bem mais adiantado do que a Terra. Então vamos lá. Quem sabe na próxima encarnação todos nós vamos para lá. Pois é, né? Como é que deve ser a alimentação lá em Júpiter? Ele já falou que não se alimentam de carne animal, só vegetal. Então, né? Tem que saber como é que é essa comida lá, tem que diminuir o estômago. Um outro espírito estava sentado sobre uma destas flores no momento em que o evoquei. Disse-me ele: neste instante, abre aspas por espírito, neste instante é noite em Június e me acho sentado à distância, numa dessas flores no ar, que só se abrem aqui à claridade de nossas luas. A meus pés dormita toda a cidade baixa, mas sobre minha cabeça e em volta de mim, a perder de vista, só há movimento e alegria no espaço. Dormimos pouco, nossa alma é muito desprendida, de modo que as necessidades do corpo não a tiranizam. Quer dizer, nós somos tiranos do espírito, nós estamos presos, nós somos tiranos do corpo, nós estamos presos ao corpo físico. Lá em Júpiter não, ele está dizendo, nós não somos tiranos, o corpo, a nossa alma é livre, o corpo não é um tirano, eles saem facilmente do corpo físico, então há uma leveza muito maior. E a noite é feita mais para os nossos servos do que para nós. É a hora das visitas, das conversas longas, dos passeios solitários, dos devaneios, da música. Só vejo moradas aéreas resplendentes de luz ou jangadas de folhas e de flores carregadas de bandos alegres. A primeira de nossas luas ilumina toda a cidade baixa. É uma luz suave, comparável à dos vossos luares. Mas da margem do lago, eleva-se a segunda, e dos reflexos esverdeados que dão a todo o rio o aspecto de um vasto gramado. E olha que esse espírito está falando lá de Júpiter, hein? A cremação. Olha, tá fora aqui do ponto, mas não tem problema, a gente fala.
Você enterrar um corpo, você cremar um corpo, você jogar o corpo numa vala, é o mesmo que você pegar um chinelo velho, uma roupa velha que você não usa mais. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Agora, quando você joga uma roupa velha, ou quer dar para alguém e não quer dar muito, você fica ligado a ela, fica com pena, às vezes você está com o sapato velho e não dá com pena, e fica contigo. Pois é, você está ligado à tua roupa velha. Se você estiver ligado ao corpo físico, você vai sentir problemas na hora da cremação, você vai sentir problema na hora do enterro, você vai sentir problema se jogar na vala onde jogar. Então vai muito do espírito. Em países em que a cremação é normal, faz parte, na Índia, em aqueles países ali do entorno, os espíritos já sabem, estão acostumados com aquilo ali. Mas não há problema não. Os espíritos se afastam, não tem problema nenhum. O que vai queimar é o corpo. Negócio, quando a senhora morrer, pensa no SEAP e vem para cá. E deixem fazer o que quiserem com o seu corpo. Né? Então vamos lá. É sobre a margem direita desse rio, cuja água, diz o Espírito, dar-te-ia a impressão da consistência de um vapor muito leve. Aí tem uma observação, a densidade de Júpiter é de 0,23, ou seja, pouco mais ou menos a quarta parte do da Terra. Tudo quanto o Espírito diz aqui é muito verossímil. Compreende-se que tudo é relativo e que nesse globo etéreo, tudo como ele, seja etéreo. Agora você vê, será que ele está falando lá da pureza, da beleza, da leveza das coisas, o alimento é sutil, não tem carne. Você acha, vamos pegar aí o pessoal que é acostumado a comer muita carne, gosta de um churrasco, gosta das coisas, das paixões da terra, ele vai se adaptar em Júpiter? Ele vai achar um inferno aquilo lá para ele. É ou não é? Ele não vai se sentir bem. Ele não vai. Eu vejo aqui o baile funk que tem aqui pertinho ali. Às vezes fica quinta, sexta, sábado, domingo, acaba na terça-feira, né? Pum, 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 pum. E algumas pessoas que ali como baixinho foi fazer segurança, falou das drogas, falou da bebida, do sexo, toda hora. Aí quando o que a gente vê, às vezes no domingo, a gente sai, vem aqui para o centro, de manhã tem um pessoal jovem ali, tudo largado, né? Na rua, caindo, seminus. Esse pessoal vai se dar bem em Júpiter? Não vai. Se eles morrerem ali de overdose, como de vez em quando acontece, eles vão lá para Júpiter? Não tem como. Eles não têm um peso específico, uma leveza relativa para estar no mundo superior. Eles vão para lugares de acordo com a elevação deles. Não é que Deus vai pegar ele e botar ele lá, não, você vai ficar aqui para sofrer. Não, ele mesmo vai. Ó, o portão está ali, está aberto. Você quer ir para lá? Você entra ali, paga, entra e fica lá. O portão aqui também está aberto. E em vez de vocês irem para lá, vocês escolheram aqui. Outros escolhem lá. Então, naturalmente, nós vamos para onde a gente acha que deva ir, que a gente tem afinidade. Então, vai para Júpiter os espíritos mais elevados que vão ter condições de ficar lá. Então, vamos lá. A impressão da consciência, dar-te-ia a impressão. É sobre a margem direita desse rio, cuja água, diz o Espírito, dar-te-ia a impressão da consistência de um vapor muito leve.
que está construída a casa de Mozart, cujo desenho Palissy teve a bondade de me fazer reproduzir sobre cobre. Apresento aqui apenas a fachada do lado sul. A grande entrada fica à esquerda, olhando a planície. À direita fica o rio. Ao norte e ao sul estão os jardins. Perguntei a Mozart quem eram seus vizinhos. Do lado de cima e do lado de baixo, 2 espíritos que não conheces, mas à esquerda apenas um grande prado se separa do jardim de Cervantes. A casa tem 4 faces, como as nossas, mas seria erro considerar isto como regra geral. É construída com uma certa pedra que os animais tiram das pedreiras do norte e cuja cor o espírito compara aos tons esverdeados que por vezes toma o azul do céu ao pôr do sol. Quanto à sua duração, pode-se fazer uma ideia por esta comparação de Palissy, que ela fundir-se-ia sob a pressão de nossos dedos humanos, com a rapidez de um floco de neve. Posto seja uma das matérias mais resistentes daquele planeta. Olha só, ele pega umas pedras que tem lá, mas que se a gente apertasse, ela ia afundar igual um foco de neve aqui. Mas é o material mais rígido que tem lá. Olha como é que o planeta é sutil e é leve. Nessas paredes, os espíritos esculpiram ou incrustaram estranhos arabescos que o desenho procura reproduzir, ou são ornamentos gravados na pedra e a seguir coloridos, ou incrustações feitas na pedra verde por um processo atualmente muito em voga e que mantém toda a graça dos contornos dos vegetais, toda a delicadeza dos seus tecidos, toda a riqueza de seu colorido. Uma descoberta, acrescentou o espírito, que faríeis um dia e que entre vós mudará muitas coisas. A grande janela da direita apresenta um exemplo desse gênero de ornatos, um dos seus bordos, mas não é que um enorme caniço, cujas folhas foram conservadas. O mesmo ocorre no coroamento da janela principal, que afeta a forma da clave do sol. São plantas sarmentosas, enlaçadas e petrificadas. Olha, eu sei que está meio maçante isso, mas eu tenho que ler. Dá um pulinho ali onde está a minha revista espírita, por favor, Tiago. Ali, nela tem um índice, o índice ele é mais fininho. Eu acho que dentro do índice tem um mapa, é o desenho, é esse desenho que ele está falando aqui. Eu tenho esse desenho lá, vê se você encontra. Então ele está descrevendo toda a casa, olha. Inicialmente destinados só aos móveis, depois aos batentes das portas, janelas. Uma petrificação, ele vai descrevendo aqui a casa de Mozart em Júpiter. Uma casa artística, bem desenhada. Fala das dimensões ou aberturas e há 1000 outros detalhes que à primeira vista podem surpreender. Tudo bem. Depois do que precede, o leitor deve ter compreendido que a casa do continente não deve ser para o espírito mais que uma espécie de pousada. A cidade baixa quase que só é frequentada por espíritos de segunda categoria, encarregados dos interesses planetários, da agricultura, por exemplo, ou das trocas e da boa ordem que deve ser mantida entre os serviçais. Assim, todas as casas que estão no solo
geralmente dispõe dos pés do chão e do pavimento superior, um destinado aos espíritos que atuam sob a direção do Senhor e acessível aos animais. O outro reservado unicamente ao espírito que aí apenas mora ocasionalmente. Eis o que explica o fato de vermos nas diversas casas de Júpiter, nesta, por exemplo, como a de Zoroastro, uma escadaria e uma rampa. Aquele que rasa a água como a andorinha, ou que pode correr sobre as hastes do trigo, sem as curvar, passa muito bem sem as escadarias e sem a rampa para penetrar na sua casa. Mas os espíritos inferiores não têm o voo tão fácil, só se elevam aos solavancos e nem sempre a rampa lhes é inútil. Enfim, a escadaria é de absoluta necessidade para os animais serviçais que apenas andam como nós. Estes últimos também possuem seus pavilhões, aliás, muito elegantes, e que fazem parte de todas as grandes habitações. Mas suas funções os chamam constantemente à casa do Senhor. E é necessário facilitar-lhes a entrada e o trânsito interno. Daí essas construções originais, cuja base tem muito de nossos edifícios terrestres, e das quais diferem inteiramente da parte superior. Então vamos lá, o que ele disse aqui? Que em Júpiter tem duas cidades, as cidades altas e as cidades baixas. A cidade baixa é no solo de Júpiter, são aqueles espíritos que cuidam do planeta, cuidam da agricultura, têm os animais, são espíritos menos elevados do que aqueles que estão lá no mais alto. Esse menos elevado significa que são muito mais elevados do que nós aqui da Terra, porque eles já conseguem habitar em Júpiter. E esses outros, bem mais elevados, eles flutuam, eles não andam como a gente anda, eles vão volitando. Com o pensamento, eles vão aonde querem. Descreveu as casas espaçosas, bonitas, bem trabalhadas artisticamente, descreveu o rio, e diz que a escada que está na casa deles lá, eles mesmo não precisam usar o degrau da escada, mas os serviçais, os animais, eles precisam da escada para poder entrar, para poder sair. Entenderam? É isso aí. Então, vocês que chegaram agora, nós estamos estudando a Revista Espírita, de 8 às 9 horas, faltam 8h30. A Revista Espírita é composta de vários artigos. Kardec lançou a primeira revista em abril, 1º de abril de 1858. E durante aí, há 10 anos, ele veio lançando até 1869, depois continuaram. É um conjunto de 12 revistas, de um ano cada um. Nós estamos estudando a revista de agosto, mês de agosto, de 1858. Não sei onde eu botei, eu acho que eu emprestei a alguém. É o índice. É porque eu tinha colocado dentro do índice. Esse desenho que ele falou ali da casa, o médium desenhou. Estava aqui dentro. A Revista Espírita eu já comprei tem um bom tempo, já está velhinha. Aí aqui tem um índice. Por exemplo, eu quero saber de um assunto. Eu quero saber sobre direitos da mulher. Aí tem aqui, a página 166 da revista de 1867, ele vai falar dos direitos da mulher. Eu vou fazer uma palestra, é Dia das Mulheres, eu vou falar da mulher, o papel da mulher, a importância da mulher aqui na Terra. Eu vou na Revista Espírita, vou no índice, busco o assunto que quero
E vou pesquisar para ver se é pertinente a palestra. Tá tudo aqui em ordem alfabética. Vamos lá. Então ele continua aqui descrevendo a cidade lá em Júpiter. Quanto à morada aérea de Mozart, cabe aqui apenas constatar a sua existência. Os limites deste artigo não permitem que me estenda sobre o assunto. Não concluirei, entretanto, sem me explicar de passagem sobre o gênero de ornamentos que o grande artista escolheu para sua morada. É fácil encontrar-lhe a lembrança em nossa música terrestre. A clave de sol é ali repetida com frequência e coisa original, nunca a clave de Fá. São as notas musicais, né? Fá, Sol, Dó, Ré, Mi. Na decoração do rés do chão encontramos um arco de violino, uma espécie de tiorba ou bandolim, uma lira e uma pauta de música. Mais acima uma grande janela que lembra vagamente a forma de um órgão. As outras têm a aparência de grandes notas, mas as notas pequenas são abundantes por toda a fachada. Seria erro concluir que a música de Júpiter seja comparável à nossa e que se represente pelos mesmos sinais. Mozart explicou-se sobre isto, de maneira a não deixar dúvidas, mas na decoração de suas casas, os espíritos lembram a missão terrestre que lhes deu o mérito da encarnação em Júpiter e que resume magnificamente a feição de sua inteligência. Assim, na casa de Zoroastro, são os astros e a chama, todos os elementos decorativos. Estamos terminando aqui. Ainda mais parece que este simbolismo tem suas regras e seus segredos. Todos esses ornamentos não se dispõem por acaso. Então ele vem aqui, vou pular aqui um pouquinho. Se os habitantes de Júpiter morassem como nós, comessem, vivessem, dormissem e andassem como nós, não haveria vantagem em ir para lá. É porque seu planeta difere muito do nosso, que desejamos conhecê-lo e sonhamos com ele como a nossa futura morada. Então, o que o Espírito descreveu aqui? Como são as moradas em Júpiter. E ele descreveu a casa de Mozart, o grande compositor, que é decorada com as notas musicais, como a de Zoroastro, desenhos de astros na casa dele, porque isso lembra a eles o trabalho que eles fizeram aqui na Terra e por isso, pelo bom trabalho que fizeram, eles alcançaram a morada em Júpiter. Vocês querem morar em Júpiter? Não tem churrasquinho, não tem samba, não tem pagode, não tem. Não tem. Então, quando você pega lá uma música, já viu música de índio? Já viu? Tocando na televisão? Eles ficam um do lado do outro, não fica andando? Aquilo é agradável para a gente? Não. Mas é a cultura deles. É a cultura deles. A nossa música lá para Júpiter é pior do que aquela música de índio. Tem umas músicas aí que nem a gente aguenta. Nem a gente aguenta. Então, aquele barulho, aquele som
tom tribal, como por exemplo, eu falei aqui do baile funk, pancadão, né? Pum, 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 pum. A noite toda, sem parar. Noite e dia, sem parar. Entra noite, sai noite, entra dia, sai dia. Como é que aguentam aquilo? Em Júpiter não tem isso. É tudo calmo. Todo mundo é tranquilo. Mas você tem que se adaptar, você tem que gostar. Então vamos lá. Então nós terminamos aqui o artigo sobre Júpiter. A vida em Júpiter é um planeta feliz, é um planeta de belezas, como a Terra tem as suas belezas, é um planeta de espíritos elevados, onde não tem confusão, onde não tem brigas, guerras, intrigas. E ele termina o artigo. Não tem César Maia lá não, tá? Para rodar baiano. Por mim, penso que não perdi o tempo e seria muito feliz por me haverem os espíritos escolhidos para o seu intérprete. Se os seus desenhos e suas descrições inspirarem a um só crente o desejo de subir mais rapidamente para Június e a coragem de tudo fazer para conseguir. Eu sinceramente gostaria de ir para lá, mas só depende de mim, né? A gente se melhorar para isso, a gente se desprendendo de coisas que prendem a nós aqui na matéria. Em função de tudo isso que ele escreveu, Kardec faz aqui uma pequena nota. O autor desta interessante descrição, que é interessante descrição, é um desses adeptos fervorosos e esclarecidos que não temem confessar alto e bom som as suas crenças e colocam-se acima da crítica daqueles que não creem em nada que escape do seu círculo de ideias. Ligar seu nome a uma doutrina nova, desafiando os sarcasmos, é uma coragem que não é dada a todos. E nós felicitamos o Senhor V. Sardum, porque a possui. Seu trabalho revela o distinto escritor que, jovem ainda, já conquistou um lugar de honra na literatura e alia ao talento de escritor profundos conhecimentos de sábio. É uma nova prova de que o Espiritismo não recruta entre os tolos e ignorantes. Fazemos votos para que o Sr. Sardou complete o mais breve possível o seu trabalho tão auspiciosamente começado. Se os astrônomos nos desvendam por sábias pesquisas o mecanismo do universo, por suas revelações os espíritos nos dão a conhecer o seu estado moral, como eles mesmos dizem, é com o objetivo de nos excitar ao bem, a fim de merecermos uma vida melhor. Então vamos lá. Os astrônomos, a astronomia é uma ciência que estuda os astros. Ele está pesquisando. Toda hora a gente vê um noticiário, né? Manda uma espaçonave para a Lua, manda para Marte, parece que mandaram uma sonda para Júpiter também. Estão pesquisando. Então, a astronomia fala de muitos planetas. E ficam buscando os planetas que se semelham à Terra, onde haja água, onde haja a luz solar de uma estrela, para que tenha vida em condições que a Terra tem. Eles estão procurando isso, porque eles só veem a vida material dessa forma. Os astrônomos, os homens de ciência, por mais inteligentes que sejam, eles não admitem a vida espiritual. Morreu o corpo, acaba tudo.
Não é porque eles não acreditam que a vida deixa de existir. E ela existe de diversas formas. Aqui mesmo, muitos espíritos estão sentados, ouvindo o que eu estava lendo aqui. A descrição da casa em Júpiter. E esses espíritos, se não todos, né, muitos deles, tem espírito elevado aqui também. Muitos desses espíritos não podem ir para Júpiter, morar em Júpiter, porque não tem condições de lá habitar. Não tem condições, não vão se sentir bem lá. Eles precisam reencarnar, se melhorar, para depois ir para um planeta melhor. Em outros planetas tem vida, corpo carnal também, mas um corpo mais leve, mais diáfano do que o nosso, mais sutil. E esse espírito veio descrever a vida em Júpiter. O espiritismo vem falar que há vida nesses lugares. Como Jesus disse, há muitas moradas na casa do Pai. A ciência vai chegar lá, ela está mais atrasada, mas ela vai chegar. Vai chegar um momento que os astrônomos dirão, tem vida em Marte, encontramos. Estamos nos comunicando com os marcianos. Eles virão à Terra. Todo mundo vai ver, todo mundo vai entender e acreditar. Aí, o resultado desse contato é imprevisível, né? Vai mudar uma porção de coisas, vai mexer com as crenças, com as religiões todas, vai mexer com todo mundo. Agora, resta a pergunta, como que é a vida nesse planeta? Se eles virão aqui, se eles têm espaçonave para vir aqui, é muito mais adiantada do que aqui na Terra. É muito melhor. E é isso que a ciência vai trazer para a gente. Em breve, esta geração verá isso, vocês verão isso. Não vai demorar muito, não. Não vai demorar muito. E a doutrina espírita já vai um pouco além. Ela está dizendo de como é a vida em Júpiter, como eles vivem lá, como é a casa deles em Júpiter. Foi isso que a gente estudou aqui. Isso também é uma questão de tempo, para que os homens tragam isso para a gente. Entenderam então? Tá. Então, com esse artigo, a revista, né, um monte de artigo, a gente encerrou a revista de agosto de 1858. Semana que vem, nós vamos entrar na revista de setembro de 1858, é a revista de número 9. E ela começa com um artigo grande também, sobre a propagação do espiritismo. Eu posso até iniciar aqui um pouquinho. Passa-se um fenômeno digno de registro na propagação do espiritismo, ressuscitado há apenas alguns anos das velhas crenças. Apareceu entre nós, não como outrora a sombra dos mistérios, mas em plena luz e à vista de todos. E aí ele vai descrever aqui algumas páginas sobre a propagação. O que é propagar? O que é propagar? Hã? Propagar, espalhar, o que mais? Divulgar. Não é propagar, é divulgar. O que nós estamos fazendo aqui? Olha, vocês estão me vendo com fone, está vendo uma máquina aqui de filmar, isso ali é máquina fotográfica e filmadora. Está filmando, aqui o celular está filmando, e essa imagem, essa aula está indo para o mundo inteiro. Tem gente do Japão que se comunica conosco. Tem gente em tudo quanto é lugar do mundo. Então nós estamos propagando. São milhares de pessoas acessando o nosso site e vendo através do site, ou através do Instagram, do Facebook, do podcast, o que a gente fala aqui. Então nós estamos propagando a doutrina espírita, estamos falando. Liga o rádio quem quer, liga lá a internet quem quer ouvir.
e vai achar interessante ou não. Pode se corresponder, como eles mandam um recado, se correspondem. Tem gente ao vivo assistindo agora, tem gente que assiste depois. Então isso é propagar a doutrina espírita, isso é divulgar a doutrina espírita, entendeu? Então vamos agradecer a oportunidade que Deus nos dá de divulgar estas verdades, a verdade primeira, que Deus existe, que Deus é bom, que Deus é justo. Divulgar que Jesus é o guia e modelo da nossa humanidade. Divulgar que ninguém morre, somos espíritos imortais, que a vida continua e nós mantemos a nossa individualidade como espíritos imortais que somos. E a partir daí, Senhor, divulgar a realidade das comunicações entre os chamados mortos e os chamados vivos, pois a morte não existe. Divulgar a reencarnação, o dogma da reencarnação, porque sem a reencarnação não há compreensão em torno da justiça de Deus. Falar, divulgar da pluralidade dos mundos habitados e assim por diante, Senhor. Muito obrigado por nos dar esta oportunidade. Muito obrigado por esta casa de amor, por esta casa que estuda com seriedade a doutrina dos Espíritos. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe a todos, que Deus abençoe esta casa e que ela continue firme nos seus propósitos, com alicerces sólidos em Kardec e em Ti, Jesus. Obrigado aos guias e benfeitores que estão junto a nós nesta divulgação, nos orientando e conduzindo. Em nome então desses guias amorosos, em nome de Allan Kardec, de Leon Denis, em nome do altivo e da direção espiritual da nossa casa de amor, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, do amor de Deus acima de tudo, é que damos por encerrado os estudos da manhã de hoje, em torno da Revista Espírita. Que assim seja. Graças a Deus.